Você já parou para pensar sobre o quão descartável as coisas estão e o quanto que isso impacta diretamente em todas as esferas da sua vida? Se sim, saiba que você não está sozinho. Esse pensamento é recorrente para a maioria das pessoas. Por isso, na minha jornada enquanto escritor, eu abordei esse tema no meu livro de estreia, chamado A Miserável Banalidade do Descartável. E é sobre ele que vamos falar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à literatura, filosofia e também comportamento humano. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir aqui. Antes de mais nada, gostaria de dizer que este vídeo é feito com enorme sentimento de felicidade e de gratidão também, pois é o primeiro vídeo depois da estreia do meu livro A Miserável Banalidade do Descartável. Desde criança, sempre tive muito apreço pela leitura. E não só isso, sempre gostei de escrever alguns fragmentos de histórias e também algumas coisas que, eventualmente, aconteciam comigo. Alguns sentimentos dos quais eu tinha uma certa resistência em falar, no papel isso já não existia, pois eu tinha um certo sentimento de amizade com a caneta e o papel, o que me fazia me sentir à vontade ao expressar aquilo que eu sinto através da escrita. E com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais latente, até que, por fim, eu decidi escrever um livro. Como eu sou um amante da filosofia, é claro que o primeiro livro, o filho primogênito, digamos assim, não poderia ser em outro assunto que não envolvesse ela, a mãe de todas as ciências, que é a filosofia. Então, neste ensaio filosófico, intitulado como A Miserável Banalidade do Descartável, eu abordo algumas nuances sobre a esfera do comportamento humano. A maioria das pessoas, com certeza, se depararam com a descartabilidade em alguma área de sua vida. Algumas até bem azaradas, digamos assim, na maioria das esferas. Hoje vivemos uma era muito tranquila do ponto de vista de não haver guerras mundiais. É claro que tem alguns fragmentos de guerras, alguns ensaios aqui, outros acolá, mas em vista do século passado, vivemos no paraíso, por assim dizer. Tudo aquilo que oferece uma atmosfera de facilidade, de comodismo, traz consigo uma certa fraqueza de espírito, não no sentido religioso, por assim dizer, mas sim no sentido metafísico da coisa. E isso é um terreno fértil para que as pessoas possam ser cada vez mais vítimas do desejo. E ele, como já abordado aqui em outros vídeos do canal, sempre faz questão de cada vez mais nutrir o sentimento de insatisfação nas pessoas. E tendo em vista isso, o cenário para a descartabilidade de tudo aquilo que nos cerca é cada vez mais favorável. Quando falamos de algo descartável, logo imaginamos sobre o próprio lixo que nós descartamos, embalagens de produtos, dentre outras coisas mais. Porém, o que se refere aqui no livro é a questão dos sentimentos humanos, que cada vez mais foram deixando de ter importância para dar lugar a uma banalidade que, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais evidente e hoje está aí escancarado para qualquer um ver. E uma vez entendido essa banalidade, podemos chamá-la de miserável, uma vez que aquilo que é tido como miserável é considerado algo mesquinho, algo sem valor. Por isso que aquilo que a priori era banal, que com o tempo se tornou descartável, foi criando uma atmosfera de miserabilidade. E este é o contexto do qual o meu livro surge. Nele entro nas mais diversas esferas possíveis do comportamento humano, como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, a relação de afetos no quesito amizade, o amor romântico, as relações de consumo e também de trabalho, dentre outras coisas mais. E o objetivo desse livro é exatamente criar um senso crítico nas pessoas, para enxergarem a banalidade do descartável de uma maneira mais fria, podendo observar essas nuances e como elas se comportam, principalmente a questão dos estímulos e recompensas no ambiente. Então, uma vez que conseguimos identificar esses pontos a desenvolver, podemos nos munir de ferramentas para que a gente consiga superar esses vícios que são decorrentes da modernidade e do excesso de informação do qual estamos submetidos.
Então, esse livro, que tem uma pegada sociológica, mas que na realidade é um ensaio filosófico, ele tem como objetivo principal instigar as pessoas a verem o mundo através de uma outra ótica. E com isso, poderem ter atitudes mais assertivas no seu dia a dia. Pois, uma vez que você não tem conhecimento daquilo que te cerca, você fica muito refém das circunstâncias. E quando assim nos tornamos, infelizmente, ficamos de mãos atadas e com o nosso futuro comprometido. Por isso que é importante enxergarmos o meio do qual estamos inseridos para que a gente possa ter forças para poder agir e evitar que frustrações e até mesmo catástrofes nos sejam acometidos. Então, se você ficou interessado pelo tema, sugiro que você adquira esse livro, mas a partir do momento em que você for ler, você tem uma mente aberta para que você possa, primeiramente, entender o que ele se propõe a dizer e depois que terminar de ler, que você tire as suas próprias conclusões. E que o conhecimento que, através dele, você for adquirir não fique preso apenas na esfera do pensamento. Que você consiga observar as coisas na prática e também aplicar o conhecimento adquirido através dele da melhor forma possível. Vou deixar aqui na descrição o link do qual você consegue fazer a aquisição dele, seja através do livro físico, como também pelo e-book. Tenho certeza que esta será uma obra que fará a diferença para você. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí como você lida com a banalidade do descartável no seu dia a dia. E depois que você lê esse livro, volte aqui no vídeo e deixe a sua opinião na seção de comentários, pois, como já sabe, é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, cuidado para que você não seja mais uma vítima da banalidade do descartável. Até breve.